Pessoal, é o seguinte, finalmente chegou o momento do Trump deixar claro quem será o próximo presidente do Federal Reserve. O que ele diz? Eu estou com um vídeo aqui, vou soltar para vocês as falas do nosso querido Trump. Vamos ver aqui o que ele disse. Deixa eu compartilhar aqui com áudio. Compartilhar tela com áudio. Tá aqui. Tela aqui. Vamos lá. Jogar na tela aqui para vocês. O que tio Trump falou? Vamos lá. Voltar do começo aqui. Being a great group, and I guess a potential Fed chair is here too. Acredito que o potencial novo presidente do Fed está aqui conosco nessa sala. Não sei se eu sou permitido a falar isso nesse momento, mas eu digo potencial. É uma pessoa muito respeitada, eu posso te dizer. Thank you, Kevin. Obrigado, Kevin. E o Kevin tá aqui no cantinho escondido, a câmera não tá pegando ele, né? Então, o titio Trump, para um bom entendedor, meia palavra basta. Ele falou o seguinte, ó, eu não sei se eu sou permitido ainda, ou já estou permitido para falar isso, não sei se eu já tenho permissão, mas a gente tem aqui o potencial novo presidente que vai entrar no lugar do Jerome Powell. Uma pessoa muito respeitada, muito obrigado, Kevin. Então ele está falando justamente daquele camarada que a gente mostrou para vocês, que é o Kevin Hassett. E o mercado ficou ouriçado. O mercado ficou ouriçadíssimo com essa fala do Trump no dia de ontem, porque o titio Kevin, ele é totalmente o contrário do Jerome Powell. Quando a gente fala, Yuri, quem é Kevin Hassett? Né? Quem que é o titio Kevin? Deixa eu botar o Q maiúsculo aqui, que é nome. Q maiúsculo. Sobrenome também. Yuri, quem que é o titio Kevin Hassett? Esse camaradinho aqui, caso você não o conheça. Kevin Hassett, meus amigos, ele é economista com PhD em economia. E ele foi presidente do Council of Economic Advisors, o CEA, que é o Conselho Econômico, o Conselho de Conselheiros Econômicos, né? Quase que enrolou a língua aqui. Dos Estados Unidos. Ou seja, meus amigos, ele foi um dos principais conselheiros econômicos da Casa Branca durante o primeiro governo de Donald Trump e agora novamente está com ele no seu segundo governo. E aí, sabemos quem ele é, existem alguns rumores, isso aqui não tem fonte de comprovação, mas dizem que ele ajudou muito o CEO da Coinbase, foi um conselheiro pessoal do CEO da Coinbase, o Brian Armstrong, que é uma corretora, a maior corretora de cripto aqui dos Estados Unidos, mas isso já são rumores, né? Não tem nenhuma demonstração na internet ou em qualquer lugar que comprove isso. Isso aí são rumores, né? Mas sim, é um cara violento, PhD em economia, manja do que faz e do que fala, e tem um pensamento completamente contrário no que diz respeito à visão macroeconômica do titio Jerome Powell, né? E a pergunta que a gente faz é a seguinte, Yuri, por que o mercado financeiro se agradou? Por que o mercado cripto se agradou ontem da escolha dele como possível novo presidente do Federal Reserve? Meus amigos, o mercado gostou por 3 motivos, tá? 3 motivos centrais. E todos fazem total sentido dentro do momento crítico que a gente está vivendo hoje, tá? Quais são os motivos, os 3 motivos pelos quais o mercado se agradou da escolha do titio Kevin? Vamos começar pelo começo, né? Começar pelo primeiro. Pessoal, Kevin Hassett, ele é visto como muito mais dovish do que o Jerome Powell. Ele tem uma visão de mercado, quando a gente fala de macro, de política macroeconômica, completamente avessa à do Jerome Powell, né? Sem contar que a imagem do Powell, ela está desgastada. Querendo ou não, a imagem do Jerome Powell, do presidente do Federal Reserve, ela está muito desgastada. Só para vocês terem uma ideia, ele é presidente do Federal Reserve desde o primeiro governo Trump. Então a gente teve os primeiros 4 anos de Trump no governo, ele estava com Trump, ele estava com o titio Biden, 4 anos de Biden, e ele está agora no terceiro presidente, que no caso é o mesmo da primeira. Então, são muitos anos.
E a imagem do Powell, ela está desgastada. Por que a imagem do Powell está desgastada? Porque ele segurou os juros por muito tempo. Tanto o ano passado quanto esse ano. Porque ele atrasou os cortes. Ele segurou os juros altos por muito tempo. Desde 2022, quando a gente começou o aperto quantitativo QT, ele atrasou os cortes na taxa de juros e ele conduziu o maior QT da história. Nunca na história moderna, nós, desde a crise de 2008, quando a gente teve o primeiro QE, que a gente explicou na aula de ontem, nós nunca tivemos um QT tão longo na história como foi esse de 2022 até dia 1º de dezembro de 2025. E ele foi obrigado a encerrar o QT na marra por causa do colapso da liquidez. Ou seja, o titio Jerome Powell, ele não encerrou o QT porque ele é bonzinho ou porque ele queria, não. Ele teve que encerrar na marra. Ele foi forçado a encerrar o QT justamente devido à crise de liquidez do sistema que a gente estava falando sobre ontem, né?